No episódio anterior, nosso garoto eliminou rapidamente 2 piratas espaciais de nível 10 e acabou encontrando uma verdadeira montanha de cristais de energia e recursos absurdos. Mas, antes que ele pudesse descansar, o verdadeiro líder apareceu. Dentro da sala de controle da nave principal, a mulher tentava desesperadamente recuperar as naves remotamente. Porém, ela congelou. Alertas vermelhos começaram a cobrir toda a tela. O sistema havia travado completamente. Furiosamente, ela começou a apertar os controles enquanto reportava: algo, ou melhor, alguém está impedindo o retorno das naves. Ela acreditava que aquilo poderia ser uma obra de algum nativo do planeta, talvez um guerreiro de nível 9. E, na visão dela, quem quer que fosse provavelmente havia tomado a nave como um tesouro precioso. Mas o líder dos piratas apenas soltou uma risada de desprezo. Para ele, civilizações inferiores eram apenas formigas. E por isso, decidiu que aquele planeta significante precisava ser destruído. A mulher assentiu e imediatamente acionou o canhão da partícula gama. Mas então, os dois congelaram ao mesmo tempo, porque na tela surgiu algo impossível. Uma mão gigantesca estava segurando uma das naves. O líder arregalou os olhos e perguntou imediatamente: de quem é esse avatar marcial? Enquanto eles observavam aquela figura colossal, eles finalmente enxergaram alguém. Era Lucian, e do outro lado, nosso garoto encarava eles com um olhar frio, indiferente. E naquele instante, os olhos do líder pirata começaram a brilhar de pura ganância. Ele comentou que qualquer pessoa capaz de prender uma nave de nível 10 usando apenas o poder de um santo marcial definitivamente possuía um corpo marcial absurdo. Seu corpo chegou a tremer levemente enquanto ele declarava: esse garoto é sem dúvidas uma forma de vida extraordinária. Então ele virou para a mulher e perguntou: ei mulher, você faz ideia de quanto um escravo com um físico desse vale um cristal negros? A mulher não respondeu imediatamente, mas sua expressão desconfortável dizia tudo. O homem então abriu um sorriso monstruoso e explicou que uma forma de vida extraordinária de nível Estrela da Manhã já havia sido leiloada anteriormente nos grandes salões do Distrito Estelar 1 por incríveis 1 bilhão de moedas de cristais negros. E naquele momento, as engrenagens da ganância começaram a girar na cabeça dele. Se ele conseguisse capturar aquele homem, seria capaz de comprar vários planetas de vida de baixo nível. Com os olhos grudados na tela, ele declarou: pelo que esse garoto mostrou até agora, ele deve ser no mínimo Estrela da Manhã. Então, ele bateu na tela com excitação, enquanto murmurava para si mesmo: esse moleque sozinho vale mais do que uma pilha de 100 civilizações primitivas. Mas a mulher começou a ficar inquieta. Ela temia que o desaparecimento de Maligno e dos outros estivesse ligado justamente a Lucian. Porém, o líder pirata apenas soltou uma gargalhada desdenhosa. Para ele, aquilo já não importava mais. Mesmo que Lucian fosse um prodígio absurdo, ainda não representava uma ameaça real para ele. O homem colocou a mão no ombro da mulher e declarou: o que estamos vendo aqui é um presente das estrelas. Segundo ele, aquilo era pura sorte, uma fortuna enviada pelo selo. O cara estava completamente obcecado, tanto que começou a acreditar que se deixasse aquele alvo escapar, seria o maior erro da sua vida. Inicialmente, ele ordenou o envio dos guardas Mosilver, mas logo voltou atrás, porque ele tinha medo que Lucian conseguisse fugir. Depois de pensar por um segundo, tomou a decisão de agir pessoalmente. Antes de sair, ordenou que a mulher sincronizasse a nave com seus movimentos e ainda deixou um aviso: não danifique nossa galinha de ovos dourados. Enquanto isso, dentro da nave, a mulher não conseguia se livrar daquela sensação ruim. Talvez fosse um silêncio estranho envolvendo o desaparecimento de Maligno e dos outros. Ela não tinha certeza, mas algo parecia errado. Mesmo assim, após respirar fundo, ela volta para a cabine de comando, tentando se convencer de uma coisa: com o poder do chefe quase alcançando o nível 11 e ainda apoiado pelo poder de fogo de uma nave de nível 11, seria impossível perder para um simples santo marcial. Enquanto isso, no espaço sideral, Lucian avança em altíssima velocidade na direção da ameaça. E o mais assustador era que ele parecia animado. Claramente, estava ansioso para testar seu poder contra alguém próximo do nível 11. Do outro lado, a nave do líder pirata avançava rapidamente em direção à Terra. Sentado no interior da nave, o homem praticamente já conseguia enxergar os bilhões de cristais negros diante de seus olhos. Mas para ele, aquilo não era apenas dinheiro, era poder, status, influência, liderança. Com aquela fortuna, ele poderia finalmente avançar para o nível 11, apagar completamente sua ficha criminal e entrar para o círculo das elites das civilizações superiores. Naquele momento, ele deixaria de ser apenas um pirata espacial e se tornaria um verdadeiro nobre das estrelas. E agora esse sonho estava ao alcance das suas mãos. O homem documentou que, mesmo que Lucian fosse um tipo de gênio monstruoso, ele ainda era apenas nível 9. E sinceramente, que tipo de tempestade alguém assim poderia causar? Na cabeça dele, a diferença de poder era esmagadora. E com a nave de nível 11 apoiando ele, não existiria absolutamente nenhuma chance de Lucian escapar. A distância entre os dois começou a diminuir rapidamente. 1000 km, 800, 500, até que finalmente caiu para menos de 300 km. De repente, um alerta vermelho começou a piscar violentamente na tela da nave. O líder pirata ficou surpreso ao ver que sua nave de nível 11 havia emitido um aviso de perigo.
e aquilo era quase engraçado para ele. Um simples guerreiro de nível 9 tinha conseguido ativar o sistema de ameaça da sua nave, mas ao invés de preocupação, aquilo apenas aumentou sua empolgação, porque para ele, aquilo provava o potencial monstruoso que Lucian carregava. Enquanto ele declarou com um sorriso cruel, quanto mais rebelde ou prodígio, mais satisfeito é quando quebrá-lo. Enquanto isso, do lado de Lucian, nosso garoto permanecia parado em silêncio, observando a nave se aproximar. Foi então que o homem saiu da nave e apareceu diante dele no espaço. O líder pirata claramente não esperava que Lucian estivesse aguardando ele ali, e perguntou friamente: "Você não tem medo de morrer, garoto?" Mas naquele instante, algo deixou ele bem inquieto, porque ao encarar Lucian, ele teve exatamente a mesma sensação de enfrentar alguém do mesmo nível, como se estivesse diante de um verdadeiro duelo de vida ou morte. Aquilo imediatamente colocou ele em alerta. Curioso, perguntou o nome do nosso garoto, e Lucian respondeu casualmente: "Quer saber meu nome? Eu sou Lucian." Então nosso garoto já foi direto ao ponto: "Vamos acabar logo com isso. Eu estou com pressa." O homem ficou levemente desconfortado com aquela atitude, mas logo começou a rir. Energia começou a se acumular ao redor de seu corpo, chamando a atenção de Lucian. O pirata então concentrou seu poder, e uma esfera gigantesca de energia surgiu acima dele. Na cabeça dele, Lucian finalmente havia sentido medo. Então declarou casualmente: "Um mero nível 9 jamais poderia representar uma ameaça real para mim." Então ele completou suas palavras: "Vai doer só um pouco, garoto." No instante seguinte, ele lançou o ataque, mas Lucian apenas cerrou os dentes e comentou: "Isso é o tal poder próximo do nível 11? Então nosso garoto olhou para aquela esfera monstruosa. Então ele saltou: "Parece ridiculamente fraco." E simplesmente deu um soco simples. O soco destruiu completamente a esfera de energia e atravessou diretamente o corpo do líder pirata. O homem arregalou os olhos em choque. Então começou a se desentregar no espaço enquanto gritava incrédulo. Depois de falar tanta abobrinha, o cara simplesmente levou um one hit, ou melhor, um soco simples do Saitama. Mas o mais absurdo é que o golpe não parou nele. A onda de destruição continuou atravessando o espaço até atingir a lua atrás dele. Enquanto isso, dentro da nave, a mulher recebeu imediatamente as notícias. O líder estava morto. Ela se levantou da cadeira em completo choque. Seu cérebro simplesmente se recusava a aceitar. O chefe, quase nível 11, tinha sido morto com um único soco? Enquanto isso, Lucian lentamente abaixava o punho. E, sinceramente, nem ele esperava aquilo. Sem querer, ele havia destruído metade da lua. Bem, aquilo foi meio constrangedor. Nosso garoto ficou alguns segundos sem reação. Afinal, alguém dezenas de vezes mais forte que Maligno havia sido eliminado instantaneamente. Mas então, ele lembrou. Mesmo lá atrás, no nível 8, ele já conseguia rivalizar com Lanshin. Agora, após receber aquela herança monstruosa, seu poder havia ultrapassado completamente qualquer lógica. Olhando para a própria mão, Lucian percebeu. Agora, um simples soco casual já era o suficiente para matar um especialista de nível 10. Não porque ele fosse fraco, mas porque havia se tornado absurdamente forte. Então ele olhou novamente para a lua parcialmente destruída e decidiu consertar a bagunça. Canalizando sua energia psíquica, comentou casualmente: "Acho melhor arrumar isso um pouco." Pouco tempo depois, ele observava satisfeito o resultado. Mas então, sem qualquer aviso, um feixe de luz colossal atravessou o espaço em direção a ele. Lá dentro da nave, a mulher declarou friamente: "Mesmo você não pode sobreviver ao disparo completo de um canhão de aniquilação de nível 11." O feixe engoliu completamente Lucian. Quando a luz finalmente desapareceu, a cena revelada era brutal. Lucian continuava vivo, mas sua camisa havia sido completamente destruída. Metade de seu corpo tinha sido arrancado. Mesmo assim, por algum motivo misterioso, as calças continuavam intactas. Aquilo aconteceu por vontade dele, será? Quem sabe? Esse Lucian é completamente fora da curva. Ao ver aquilo, a mulher começou a rir loucamente. Ela acreditava que Lucian finalmente iria morrer, mas o sorriso dela desapareceu rapidamente. As células imortais do nosso garoto foram ativadas, e diante dos olhos dela, seu corpo começou a se regenerar instantaneamente. Em poucos segundos, ele estava completamente curado. A mulher ficou paralisada de choque. Enquanto isso, Lucian casualmente pegava outra roupa, vestia casualmente e girava o ombro como se nada tivesse acontecido. Então comentou: "Esse ataque realmente conseguiu atravessar meu corpo marcial atual." E admitiu para si mesmo: "Isso foi um pouco interessante." A mulher começou a tremer e perguntou incrédula: Você realmente é apenas nível 9? O que ela não sabia era que Lucian já havia percebido o ataque antes mesmo do disparo. Ele simplesmente escolheu não desviar. Queria testar a resistência do seu próprio corpo, mas sinceramente, o resultado não foi de bom grado para ele. Desesperada, a mulher disparou novamente, desta vez usando potência máxima. Mas agora Lucian não tinha intenção nenhuma de receber outro ataque. Quando o segundo disparo colossal avançou na direção dele, nosso garoto simplesmente ergueu e focou o feixe de energia diretamente.
As duas forças colidiram no espaço, e no instante seguinte, o punho de Lucian destruiu completamente o disparo. Aquilo finalmente destruiu a mente da mulher. Ela caiu de joelhos, enquanto murmurava para si mesma: Eu não consigo aceitar isso. Ela simplesmente não conseguia compreender como um ser humano podia destruir uma arma estelar com suas próprias mãos. Aquilo ainda poderia ser chamado de humano, e honestamente, ver Lucian desviando um canhão de aniquilação com um soco abalou ela muito mais do que ver o chefe morrer. Ela levantou os olhos uma última vez e viu Lucian encarando diretamente sua alma. Então veio o fim. Um medo esmagador tomou conta do corpo dela. Sangue começou a escorrer pelos olhos e pelo nariz, até que ela caiu morta sem sequer entender como morreu. Lucian entrou casualmente na nave, sequestrou os anéis especiais da mulher e começou a analisar os recursos. E para sua surpresa, aquilo era muito mais rico do que o saque anterior. Então ele caminhou até a cabine principal, admirando os sistemas sofisticados ao redor. Aquilo sim era uma nave de verdade, uma nave de alto nível. E o saque dessa vez era simplesmente monstruoso. Mais de 10 mil toneladas de cristal de energia, e apenas os cristais negros representavam um terço de tudo. Lucian sorriu satisfeito e comentou algo completamente absurdo: trabalho duro realmente gera riqueza. Segundo ele, até mesmo um garoto pobre da civilização inferior poderia construir uma vida decente, desde que trabalhasse honestamente e sem atalhos. Bom, pelo menos era assim que ele enxergava a situação. Nosso garoto chegou até a pensar em procurar Lan-Shen. Afinal, Oscar aparecia a cada 10 anos só para cobrar taxas de proteção, mas desapareceu completamente quando piratas espaciais ameaçavam a Terra. Então, na visão de Lucian, nada mais justo que Lan-Shen compensasse ele por isso. Porém, antes mesmo de concluir esse pensamento, alarmes começaram a tocar por toda a nave. O sistema avisava que eles haviam sido travados por uma fonte desconhecida de energia. Lucian imediatamente expandiu seus poderes, mas no instante seguinte, um feixe gigantesco atravessou a nave. Quando a fumaça desapareceu, tudo que restava do nosso garoto era metade do seu esqueleto carbonizado. Ele nem conseguia falar direito, e por dentro apenas xingava: mas que merda, eu literalmente acabei de me regenerar. Enquanto analisava os arredores, Lucian finalmente viu um grupo de pessoas surgindo no espaço. O homem à frente deles declarou friamente: isole todo o setor estelar. Todos os membros piratas devem ser executados imediatamente. Os soldados responderam em uníssono: sim, senhor. O grupo rapidamente se espalhou procurando sobreviventes. Enquanto isso, o corpo de Lucian já começava a se regenerar outra vez. Rangindo os dentes, ele declarou indignado: eu trabalhei pra caralho por essa nave. Eu conquistei isso honestamente. Então, ele apontou para os destroços e gritou: vocês fazem ideia do quanto eu tive que trabalhar para conseguir isso? No final, ele ainda completou: eu estava economizando para encontrar um planeta habitável. Vocês vão me compensar por isso. O homem ficou claramente surpreso ao perceber que alguém havia sobrevivido ao seu ataque. Então, ajustou lentamente sua máscara e encarou Lucian diretamente. Uma análise surgiu diante das lentes da máscara: ponteiro de combate cósmico, nível marcial. Aquilo imediatamente despertou o interesse do homem. E então ele murmurou: desde quando piratas espaciais começam a recrutar monstros de nível 9. Enquanto isso, Lucian continuava esperando uma resposta. Mas conforme o homem seguia ignorando ele, nosso garoto começou a ficar genuinamente irritado.